1. No último episódio, Gonja e o questionador herege foram enviados para Apocalipse de romance. O conto da Academia Sorvin. Gonja assumiu o papel de um mordomo. Questionador herege de uma garota da nobreza. Neste momento os dois estavam presos em um depósito. Por ordem de alguém desconhecido até o momento. Eles devem estar esperando por perto para que possam entrar a qualquer hora. Foi então que a velha porta do armazém foi quebrada. A poeira subiu e um grupo de cavaleiros entrou. Na frente estava um homem que parecia nunca ter sujado a mão na vida. Silvia! Você está bem, Silvia? O homem correu para nós e abraçou com força o questionador herege. Cabelo loiro que parecia macarrão cru de ramen balançava no ar. Ele não era tão bonito quanto o questionador herege, mas aquele homem também era bonito. Seu nível estava em torno de, digamos, 60% do questionador herege? Deus do céu! Todo o seu corpo está coberto de sangue. Quando soube que você havia sido expulsa do salão, fiquei ansioso e vim procurá-la. Como ousa essa coisa cruel acontecer? E talvez seu nível de psicopata fosse cerca de 60% do questionador herege também. Sem pestanejar, o homem deu uma ordem. Olhem aqui. Vão pegar os homens suspeitos agora mesmo. Vou interrogá-los eu mesmo e descobrir quem está por trás disso. Não sei que família fez isso, mas não vou perdoá-los, não importa o que tenham feito pelo Império. Os cavaleiros responderam em uníssono. Sim. Recebemos as ordens de Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro. Sim. Lady Silvia. Não se preocupe. Eu protegerei você. Não importa o quão cruel seja a filha do Duque, eu, o único herdeiro do Império, protegerei você. Você só precisa confiar em mim. Esse homem era o protagonista masculino de O Conto da Academia Sorvin. E ele era o príncipe herdeiro apaixonado pelo questionador herege. 1 ano atrás, havia 2 jovens a quem o imperador deu epítetos. Silvia Evanail, filha do barão Evanail. Um fio dourado floresce em um jardim de flores amarelas. De agora em diante, as pessoas vão te chamar assim. A Senhora da Seda Dourada. A heroína deste mundo. Raviel Ivancia, filha do Duque Ivancia. Uma flor banhada em prata para que não caia sua cabeça. Criança. A partir de agora, os súditos do Império vão chamá-la de a Senhora do Lírio Prateado. A vilã deste apocalipse. Mulheres nobres geralmente recebem um epíteto quando têm seu baile de debutante e entram na sociedade aristocrática. A família real ou alta nobreza que abre seus bailes de debutante lhes dão seus novos nomes. O epíteto da nobre senhora diferia baseado em quão alto na sociedade quem presenteava o nome estava. Um nome dado por um barão e um nome dado por um conde eram de classes diferentes. O maior epíteto era, claro, um nome concedido pelo imperador. Era o orgulho de uma família receber um nome de Sua Majestade. Já que essas 2 jovens frequentavam a mesma academia, a enorme tempestade que se formava era inevitável. Mas mesmo assim, eu olhei para o príncipe. O príncipe herdeiro segurava meu colega, o questionador herege, que havia assumido o papel da Senhora da Seda Dourada. Ele estava segurando o questionador herege com tanta força que o vestido ondulava em torno de seus dedos como escamas. Ele não é muito superficial para ser o príncipe herdeiro de um país. Estranhamente, não gostei dele. O príncipe encontrou meus olhos. Ele estava olhando para mim com um pouco de desgosto, então eu tive que abaixar meu olhar. Mas seu olhar também era incomum. Desprezo. Fúria. Desdém. Emoções negativas espreitavam em seus olhos. Você também sobreviveu. Ele falou aquilo para mim? Provavelmente, já que eu era o único em seu olhar agora. No entanto, sua voz parecia a de alguém que comeu espinafre 3 dias após a data de vencimento. Isso meio que me irritou. Sim, Sua Majestade. Eu imitei o jeito que as pessoas falavam em dramas históricos. Eu consegui sobreviver com segurança. Você é sortudo.
Como pode ser pela sorte desta criança humilde? A graça de Sua Majestade deve ter sido extremamente boa. As lindas sobrancelhas do príncipe caíram. Agora mesmo, eu mais ou menos sugeri você montou o ataque por conta própria. Se ele estivesse com a consciência pesada, mesmo uma saudação comum o deixaria nervoso. Suas palavras são demais. Você quer dizer que minha graça real está em tudo o que acontece no mundo? Salvar sua própria vida e salvar Sylvia dos assassinos e rufiões são tudo devido à sua própria sorte. Eu que agradeço. Uau! Ele parecia recuar e me elogiar, mas ouvindo com atenção, não foi o que aconteceu. Não foi por causa de minhas habilidades, mas sim por causa da sorte. Sem chance. Eu gostaria de pensar que isso não era verdade, mas o príncipe estava tentando me manter sob controle agora? A senhora da seda dourada é minha mestre. Naquele momento. E eu pertenço a ela. Minha boca se moveu sem minha intenção. Sua Majestade. Como podemos dizer que é sorte uma espada proteger sua dona? A ferramenta acabou de ser usada como uma ferramenta deveria. Sua Majestade me elogia excessivamente. Foi constrangedor. Realmente, de verdade, planejei dar um passo para trás depois de dizer algo vago. De que adiantaria se o príncipe e o mordomo brigassem? Mesmo assim, minha língua se movia com agilidade. Eu finalmente enlouqueci. Quando minha cabeça ficou um pouco confusa, ouvi uma voz. O quê? Que diabos? Sinceramente, você é tão eloquente que quero costurar seus lábios. Enquanto eu estava enlouquecendo, o rosto do príncipe ficou distorcido. Ultraje. Humilhação. Era realmente um rosto tentando se conter para não me xingar. Se possível, eu também queria cuspir um monte de palavrões. Era porque ver o rosto do príncipe enrugado era estranhamente revigorante para um canto do meu coração. Em vez de pensar que deveria parar, achei que sua aparência estava muito boa. Louco. Isso era uma loucura. Hoje em dia, os barões e essa nobreza parecem selecionar os servos com base em sua língua, e não em sua personalidade. Se Sua Majestade conhecesse a situação, ele certamente lamentaria. Espera aí. Só espera. Ele deveria ser o príncipe deste mundo, mas ele era apenas um macarrão de ramen loiro. Não me provoque mais. Por favor, não irrite minhas emoções. Esse estágio é. Como isso poderia acontecer? Como se atreve a existir um dia em que os olhos de Sua Majestade ficam embaçados? Sua Majestade, o príncipe herdeiro, é tão maduro que você acumula virtudes em nossa escola todos os dias. Tenho certeza de que Sua Majestade está satisfeita. Em outras palavras, eu estava dizendo sarcasticamente que seu pai certamente ficaria satisfeito se soubesse que o príncipe contratou um assassino. Mas essa não era a parte importante. Eu percebi a armadilha deste estágio. E percebi porque a Condessa e a Cruzada, as duas caçadoras que cuidavam da economia e da segurança de nossa torre, ficaram tão fracas e não conseguiram atacar. Com o passar do tempo, essas duas pessoas foram devoradas pelo conceito. Ah não! Isso era uma loucura. É o bastante. Está abaixo de mim competir com você por meio de palavras. Quanto ao que aconteceu esta noite, vou investigar a fundo a verdade. Há alguém em nossa escola que é tão confiável quanto o príncipe? Eu sinceramente solicito isso. Por favor, descubra quem está por trás do ataque e puna-os 100 vezes. Claro. Ah! Era isso? Era esta a particularidade desta fase? O príncipe olhou para mim e disse. Lady Sylvia deve ter ficado muito surpresa. Talvez outros estejam espreitando e possam atacar esta noite. Saiba que protegerei a senhora esta noite. Sua Majestade. Minha língua estava evoluindo para uma secretária eletrônica. Por favor, perdoe a grosseria dessa criança. Quanto mais coisas como essa acontecem, mais a pessoa precisa aliviar o cansaço onde se sente mais confortável. Minha senhora vai querer ficar em seu quarto privado, como de costume. Você está dizendo que ela não pode ficar à vontade ao meu lado? Peço desculpas. Esta criança está simplesmente dizendo a verdade à Sua Majestade.
Me salve. Por favor, me salve. SOS. Me ajude. Ei, você. O que você está fazendo? Imperador da Espada. Não, Imperador da Espada Nin. É. Esse pirralho perdeu um parafuso? Eu realmente acho que estou ficando louco agora, então, por favor, faça algo. O que você quer que eu faça? Não sei. Enfim, me ajude a me controlar. Posso falar merda com você? Eu não me importo com o que você diga, então, por favor, apenas me ajude a me controlar. Ah, então. BAEH o Rion sorriu. Zumbi. Você parece não gostar do víbora. Mas, na verdade, sempre que você consegue a mudança, você age mais ou menos como o protagonista dos delírios do víbora. Ah. É o bastante. Eu voltei aos meus sentidos. Não diga outra palavra. Vamos lá. Minha mente pareceu tomar consciência quando BAH o Rion magistralmente ousou me comparar com o víbora. Alguém já viu um fantasma mais desagradável? Não importava o que ele dissesse, mas ele tinha que organizar um festival de absurdos. Mas, graças a isso, a taxa de imersão que subia loucamente parou repentinamente. Enquanto isso, o questionador herege, que enterrou o rosto nos braços do príncipe, também estava agindo de maneira normal. O questionador herege estava inclinando a cabeça para frente e para trás. Pela primeira vez, eu vi a expressão confusa do questionador herege. Aquele líder universalmente reconhecido dos malucos. O psicopata puro nascido por natureza não entendia os sentimentos que estava sentindo agora. Culpa. Talvez seja por isso que o questionador herege se afastou do peito do príncipe. Ele escorregou para fora de seus braços. O príncipe que estava lutando comigo com seus olhos estava perplexo. Ele olhou para a senhora da seda dourada. Não, o questionador herege. Silvia, por que você está agindo assim de repente? O questionador herege inclinou a cabeça mais uma vez. Que fascinante. O que é fascinante, Silvia? Estou sentindo uma emoção desconhecida. É a primeira vez que sinto isso desde que nasci. O questionador herege riu. Meu coração está batendo forte. Meu coração está batendo tão violentamente. De fato. É realmente misterioso. O questionador herege fechou os olhos. Então, ele tocou seu peito com as duas mãos. O questionador herege, não, a senhora da seda dourada, estava sorrindo. Ela parecia estar ouvindo uma bela música clássica. A dona deste corpo parece realmente gostar de você. Silvia, o rosto do príncipe parecia como se ele tivesse comido a sopa chamada de emoção com um arroz chamado tocado. Se eu não tivesse tido pressa em interromper a imersão, poderia ter sentido inveja do momento, mas felizmente, graças a Deus, esse não era o caso. Mesmo que eu estivesse atrasado, eu havia recuperado meus sentidos. Minha senhora, eu disse vigorosamente. O questionador herege abriu os olhos fechados e olhou para mim. Vamos voltar para o dormitório. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, declarou que descobriria pessoalmente quem estava por trás do ataque. Já que é tarde, minha senhora deve voltar para o seu quarto e descansar. A partir de amanhã, não temos que continuar a vida de Milady novamente. Tínhamos um propósito e também um papel. O objetivo de concluir o estágio. Não podíamos esquecer. Oh, sim. Você tem razão. O questionador herege piscou. Ele entendeu o que eu queria dizer imediatamente. O questionador herege agarrou sua saia e cumprimentou o príncipe. Obrigado pela sua consideração. Mas vou voltar com meu mordomo. Ah. Boa noite, Sua Majestade. Agora vou voltar. O questionador herege facilmente virou as costas, abandonando o príncipe cujo rosto havia ficado pálido. Ele saiu levemente do armazém. Por trás, o príncipe gritou, Silvia! Silvia! No entanto, o questionador herege apenas se afastou com um sorriso. Ele nem mesmo virou a cabeça. A tarefa tornou-se difícil. Eu murmurei, seguindo de perto o questionador herege.
Não pensei que haveria uma armadilha como a imersão. Caramba! Eu me perguntei por que a Condessa e a Cruzada falharam, mas agora eu entendia. O questionador herege sorria misteriosamente. Clique. Clique. Nossos passos ecoavam no corredor, e nossos sapatos foram sombreados de branco pela lua. O som de pés humanos parecia o batimento de um coração. É definitivamente algo que não esperávamos. Rei da Morte, quanto sua taxa de imersão aumentou agora? Subiu para 3% loucamente. Eu mal consegui parar. Você é excelente. A minha subiu para 10% imediatamente. Eu fiquei sem palavras. 10%? 10. Era devastador. Ele havia passado pouco tempo com aquele personagem príncipe, mas 1/10 de seu ego havia sido infectado. A situação era mais séria do que eu pensava. Só então, até mesmo viver uma vida normal era como andar em uma névoa venenosa. Aos poucos, você era envenenado e, quando recobrava o juízo, não conseguia escapar. Quando você deixa de controlar sua mente. Em um instante, a mente seria devorada pelo romance deste mundo. Isso não pode continuar. Eu abri minha boca. Minha voz estava lenta. Bem, eu estava nervoso. Me perder. Que eu podia me perder. Sempre foi o que eu mais temia. Vamos preparar proteções para nós mesmos. Proteções? Sim. Toquei cuidadosamente o cabo da minha adaga. Senti a textura da fita verde em volta do meu dedo. Essa textura familiar me trouxe uma sensação de estabilidade. Escolha uma palavra-chave. Para que possamos voltar aos nossos sentidos em qualquer situação, não importa o quão sérias as coisas estejam, quando dissermos esta palavra-chave. Por exemplo, quando eu disser pêssego, você pode dizer cenoura. Ponto. Ah! É um código secreto para nós dois. O questionador herege sorriu. Eu concordo. Já vi algo semelhante em um drama antes. Então, qual deve ser o código secreto? Naquela hora, ouvimos o som de um salto do outro lado do corredor. O salto de um sapato pressionava perigosamente o chão do corredor. Passos maçantes se seguiram. Uma pessoa se aproximava com vários servos. A lua brilhou. Um sapato afiado pisou na lua refletida no chão do corredor. Cabelo prateado como o luar. A senhora do lírio prateado. A jovem senhora do ducado liderava vários seguidores e caminhava nesta direção. A jovem vilã franziu a testa como se estivesse com raiva. Ela olhou carrancuda para nós. Ah! O questionador herege deixou escapar um pequeno gemido. Rei da Morte. O questionador herege ficou na ponta dos pés. Então, ele abriu os lábios e murmurou em meu ouvido. Eu acho que realmente a odeio. No início, parecia a mesma voz de sempre. Lentamente, virei minha cabeça e olhei para o questionador herege. O questionador herege girou e girou novamente. A bainha do vestido longo girou, causando um pequeno redemoinho. O vento contendo seu peso pressionou meu peito. Estou curioso, Rei da Morte. O questionador herege parou e abriu as mãos. Ele curvou seus dedos além dos indicadores, o que revelou sua pele nua. Ah, estou muito curioso. Pressionando os 2 dedos indicadores nos lábios, ele estava sorrindo como sempre. Agora, que tipo de expressão estou fazendo? Mas seus olhos não sorriam. A imersão no personagem fica mais profunda. Meu coração disparou. Eu estava ansioso. Como teclas de piano quebradas, meu coração estava tocando de maneira desafinada. Isso era o quão sinistro o sorriso do questionador herege era. Tive a premonição de que íamos escorregar por aquela ladeira ensaboada. E o que estava no fundo, eu não conseguia ver. Questionador. Você parece ilesa, dama da seda dourada. Antes que eu pudesse terminar de dizer seu título na torre, a dama do lírio prateado usou o título da protagonista neste mundo primeiro. Ouvi dizer que você foi atacada por um assassino. Mas você é uma garota que cresceu nas fronteiras. O fio da sua vida é tão resistente quanto uma erva daninha. Um único assassino não deve ser um grande problema para você.
O canto da boca do questionador herege se inclinou para cima. Um pouco mais tarde, eu descobriria que isso estava fora do ridículo. Palavras que o questionador herege nunca diria saíram de seus lábios. Você deliberadamente saiu tão tarde para elogiar meu corpo saudável? Na verdade, eu te agradeço, minha dama. Sua Alteza fez o mesmo. Fico feliz que muitas pessoas se importem com o meu eu inexperiente. Tanto que os infortúnios desta noite parecem sorte. Os olhos da dama da lírio prateado começaram a exalar sua fúria. O questionador herege havia plantado 2 espinhos em suas palavras agora. Não foi você quem contratou o assassino. O príncipe herdeiro veio me visitar pessoalmente porque estava preocupado comigo. Sua cabeça também está desgrenhada como uma erva daninha. Existe uma linha tênue entre imaginação e ilusão. Nossa escolha de se vamos ultrapassar essa fronteira determina nossa dignidade humana. Como uma nobre, por favor, haja com classe. Ah, desculpe. Portanto, não é contra a classe dar um tapa na cara de alguém em um baile. Bem, eu cresci na periferia, então não conheço os modos da filha de um duque. Se não for desrespeitoso, quando você vai me convidar para o seu salão? Eu gostaria de receber aulas de etiqueta diretamente de uma maravilhosa dama. Não estou acostumada a bater nas pessoas, então acho que preciso aprender sobre o ângulo e a força da minha mão. Havia um motor de motocicleta funcionando em sua língua. Eu me perguntei de onde vinha o som do motor, mas depois de ouvir mais de perto, o barulho insano era o som do meu próprio coração. O medo envolveu meu coração e me segurou pelo pescoço. Milady! Não seja rude. A filha de um mero barão do campo está dizendo palavras tão impensadas. Os servos do ducado ficaram indignados com o quão hábil era a língua do questionador herege. Alguns dos empregados provavelmente traíram seu mestre e pertenciam ao príncipe herdeiro. Não sabia se era apenas um ou se havia mais traidores, mas não era isso que importava agora. Peço desculpas. Eu rapidamente intervi entre as damas de ouro e prata. A dama do lírio prateado franziu as sobrancelhas. Você é. Milady está muito chocada hoje por causa dos estranhos eventos que ocorreram. Com base na compreensão desse servo humilde, ela precisa desesperadamente descansar. Já que é tarde da noite, Vossa Senhoria, por favor, permita que nos desculpemos. O mal-entendido será resolvido amanhã. A dama do lírio prateado fechou os lábios. Atrás dela, os criados zumbiam. Quando a dama levantou a mão direita, todos pararam de se mover. Em um instante, a quietude envolveu o corredor. Teria sido impossível de acontecer se ela não mantivesse seus subordinados sob controle rígido desde o início. Com licença, mordomo. Do que você está falando? Em vez disso, foi o questionador herege, a dama da seda dourada, que protestou. Eu ainda tenho muito a dizer à sua senhoria. Você não pode simplesmente terminar a conversa quando quiser. Fique quieta. Eu agarrei o pulso do questionador herege. Eu o agarrei e me afastei enquanto o arrastava atrás de mim. O questionador herege disse, espere, mordomo. Espere um minuto. Ele lutou, mas de maneira alguma soltei seu pulso. Nós realmente não podíamos deixar nossa imersão de personagens aumentar aqui. Milady. Pouco antes de sair do corredor, olhei para trás. A dama do lírio prateado estava olhando para nós com uma expressão equivocada. O que é? Sempre admirei a conduta correta dos servos do ducado. Esta noite, seus empregados foram bastante virtuosos, ao contrário de um homem comum como eu. Eu inclinei minha cabeça educadamente para ela. Eu percebi muitas coisas. Este é humilde presta homenagem a Vossa Senhoria. Agora, por favor, nos dê licença. Com isso, tirei o questionador herege do corredor. O questionador herege, que foi rebelde no início, se acalmou. Havia um amplo jardim entre o salão de baile e o dormitório. Além disso, era uma noite de primavera. As magnólias recém-desabrochadas caíam por causa de suas coroas pesadas. A noite estava encharcada com o perfume das flores, densas sob as árvores brancas. Conforme avançávamos, pétalas de magnólia pálidas caíam e tocavam nossos dedos dos pés.
Minha nossa! O questionador herege pisou em uma pétala de magnólia caída. Ele parou e olhou para o céu noturno. Depois de um tempo, o questionador herege virou a cabeça e olhou para mim. Seu rosto estava impassível. Ele parecia desorientado. O caçador, que era conhecido como a pessoa mais louca da torre, murmurou para si mesmo como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de fazer. Rei da Morte! O que eu disse lá atrás? Assim que fechei a porta de nossos aposentos, disse, escolha uma senha. Ficamos em silêncio enquanto caminhávamos para o dormitório. Nenhuma palavra foi trocada entre nós dois. Era um pouco difícil andar porque meus tornozelos estavam presos pelo silêncio. Foi devido ao aumento da imersão do personagem? Eu conhecia o caminho do jardim para os dormitórios como se fosse natural. Talvez as memórias dos personagens se tornassem mais claras quanto mais imersos estávamos. Agora, era difícil julgar se isso era bom ou ruim. Uma senha. O questionador herege piscou. É uma senha secreta. Se deixarmos as coisas como estão, vai se tornar muito perigoso para nós. Você tem que se controlar. Nós vamos. Rei da Morte, você está certo. Sim. O questionador herege parecia estar lutando para falar. Ele continuava escorregando. Sua voz estava escorregando mais rápido do que um acidente em uma estrada escorregadia. Era uma luz vermelha, sinalizando que a pessoa na minha frente estava em perigo. Eu firmemente agarrei o rosto do questionador herege com as duas mãos. Então, eu o forcei a encontrar meus olhos. Quando a primavera chega, caem as magnólias. O quê? Quando eu digo quando chega a primavera, você, o questionador herege, vai responder caem as magnólias. Essa é a nossa senha. É a frase que nos diz para nos controlarmos. Agora, se você entende, me diga. Quando a primavera chega? Magnólia. Novamente. Quando a primavera chega, caem as magnólias. Aos poucos, os olhos do questionador herege mostraram que ele estava voltando a si mesmo. Ele começou a olhar à sua frente, ao invés de olhar o espaço vazio. O questionador herege balançou a cabeça, dizendo, bem. Então, ele acenou com a cabeça. Sim. Estou de volta. Ok. Bom trabalho. Obrigado, Rei da Morte. Ah! Na verdade, hoje teve uma tempestade de surpresas. Nunca vou esquecer este dia. Você gostaria de descansar e tomar uma xícara de chá? Por favor. Bom. Ainda não acabou. Era muito cedo para desistir desta rodada. Entreguei um cobertor ao questionador herege e fui para a cozinha. Por ser um dormitório da academia onde a realeza e os nobres frequentam, havia uma pequena cozinha nos aposentos privados da Dama da Seda Dourada. Eu facilmente encontrei as folhas de chá e a chaleira. Uau! Eu estava fervendo o chá, mas isso era ridículo. Meu corpo se move por conta própria. Na verdade, nunca fiz chá além daqueles em saquinhos. Tinha sido assim durante toda a minha vida, mas minhas mãos se moviam automaticamente como se eu tivesse bebido chá durante anos. Foi um efeito colateral da imersão. Meu corpo estava até sentindo alegria fazendo chá. A dama gosta mais quando coloco leite e uma colher de mel. Eu estava cantarolando. Eu obtive este precioso mel de um funcionário da academia para ocasiões como esta. Custou algum dinheiro, mas Milady é geralmente tão frugal que não é um desperdício. Esse tanto de luxo está bem. Atualmente, sua taxa de imersão é de 6%. Não estava bem. Nem um pouco bem. Esse romance idiota. O que há de tão agradável em adicionar mel ao chá preto? Devo abrir um crânio e espalhar mel nos neuronídeos? Enfiar um favo de mel na sua cabeça? Brilhante está preocupado com a condição do guerreiro. No entanto, Brilhante acha que a roupa de mordomo do guerreiro é muito atraente. Minha arma brilhava de alegria. Talvez fosse porque Brilhante estava feliz, mas a cor brilhante da espada parecia mais requintada. E eu, o dono daquela espada, agachei-me enquanto segurava minha cabeça com dor. Você não pode deixar um mordomo controlar sua mente.
Eu cerrei meus dentes. De jeito nenhum. Eu trabalhei muito duro para concluir os estágios até agora. Eu estava determinado. Mesmo se eu fizesse chá, não o faria como o personagem original. Usei uma chaleira que ele normalmente não usa e tirei uma xícara de chá diferente da usual. Assim, dei o chá ao questionador herege. Rei da Morte. O questionador herege tomou alguns goles e inclinou a cabeça. Sim. O chá tem um gosto estranho. E daí? Se minhas papilas gustativas estão funcionando corretamente, esse sabor duvidoso é sal, certo? É assim o gosto deste chá. Em vez de chá, não se parece mais com água salgada? Se você apenas medir a salinidade, acho que será julgado simplesmente como água salgada, nada mais, nada menos. Cale a boca e beba. Entendido. Vou calar a boca e beber. O questionador herege engoliu o chá. Obrigado pelo chá. Estava salgado. O questionador herege sorriu amplamente. Sim. Era assim que as coisas deveriam ser. Nosso psicopata natural finalmente recuperou sua inocuidade. Então, o que você acha que devemos fazer a partir de agora? Nós temos que ter certeza que a vilã e o príncipe fiquem juntos. Suspirei. Ou pelo menos esmagar a linha de amor entre a dama da seda dourada e o príncipe herdeiro. Vamos almejar um desses dois finais. Operação por baixo dos panos. O questionador herege escolheu o nome da operação por conta própria. Bem, não importava. Eu também preferia o segundo final. Eu nunca tinha namorado antes, então não sabia muito, mas não seria muito mais fácil quebrar algo do que fazê-lo? Seria difícil fazer um casamento entre o príncipe herdeiro e a dama do lírio prateado, mas seria fácil fazer com que a dama da seda dourada terminasse com ele. Nesta parte, o questionador herege e eu estávamos 100% na mesma página. Para fazer isso, o amor do príncipe pela dama da seda dourada deve esfriar. Você tem algum plano? Eu tenho. Percebi algo quando estava perdendo a cabeça enquanto preparava o chá. Precisamos tomar medidas especiais para esta fase. Há uma maneira. Não apenas reduziria o afeto do príncipe pela protagonista, mas também seria muito eficaz para permitir que nós dois, especialmente eu, mantivéssemos nossa consciência. Qual é o plano? No final, quanto mais você age como a dama da seda dourada e quanto mais eu ajo como um mordomo, mais imersos nos tornamos nos papéis. Então, invertendo esse pensamento. E se você fizer algo que a dama da seda dourada nunca faria e algo que o mordomo nunca faria? A taxa de imersão do personagem pode cair. Mesmo que não caia, não vai subir. O que acha disso? Os olhos do questionador herege brilharam. De fato. É um método simples, mas bom. Como esperado do Rei da Morte. Você é o caçador que passou pelo inflexível 10º andar e concluiu o 20º andar. Você me lisonjeia. De qualquer forma, nossa conclusão é simples. Eu balancei minha mão e acionei uma habilidade. De agora em diante, vamos nos tornar uma garota má e um mau mordomo. Ponto. O questionador herege inclinou a cabeça. O que? A reencarnação dos 100 fantasmas ativou. Não precisei trazer muitos espíritos como fiz nas crônicas do demônio celestial. Precisávamos apenas de um fantasma específico. Minha sombra se contorceu e assumiu a forma de uma pessoa. Um rabo de cavalo na nuca. Olhos que eram mais idiotas do que os de qualquer outro ser no universo. O Imperador das Chamas. Era Yousoa. Assim que Yousoa foi convocado, ele franziu a testa. Sua expressão se enrugou como tecido e ele abriu a boca. Seu cachorro maldito. O que você vai me fazer desta vez? Vamos lá, vamos ficar quietos. Silêncio. Por mais que tentasse me intimidar, ele era um fantasma que não conseguia desobedecer às minhas ordens. Yousoa gritava como um refém cuja boca foi selada por um terrorista. Ver a aparência do Imperador das Chamas levantou meu humor melancólico. O que eu poderia dizer? Parecia um pouco como fechar a tampa de uma lata de lixo.
A poeira em meu coração foi revigoradamente limpa. O imperador das chamas. Ele era como a lata de lixo dentro de um aspirador de pó. Questionador herege. Sim, rei da morte. Olhando para você, sua aparência externa é muito parecida com a de um aluno modelo. Eu fiz uma expressão severa. Seus gestos e suas ações parecem muito puros. No entanto, se você deseja sinceramente se tornar uma garota má, não pode continuar em seu estado atual. Vai ser impossível. Ah! Os ouvidos do questionador herege se animaram. Se há algo que me falta, por favor me avise. Eu vou aprender. Sim, e você será ensinado. É uma sessão de tutoria individual de última hora. Eu lentamente olhei para Yousoa. O melhor tutor vai te ensinar como ser uma pessoa má. Ah! Estou ansioso para isso. O questionador herege riu alegremente como um bebê pequeno. Yousoa franziu a testa como uma cadela. Entre o cachorrinho e o cachorro, eu balancei a cabeça seriamente. Agora. Vamos ser maus. No dia seguinte, a Academia Sorvin explodiria. Você está bem? Estava no caminho para a Academia Sorvin. Sim, eu dormi profundamente. Você também dormiu bem na noite passada? Felizmente, sim. Talvez eu tenha tido um bom sonho, eu me sinto revigorado. Vou comer 2 torradas esta manhã. Oh, eu quero ouvir que tipo de sonho foi. Devemos comer juntos? Nossa, que ideia boa! Os alunos sorriam e se cumprimentavam de uma maneira estranha e antiquada. Na estrada com flores de magnólia brancas, nossa, fluíam suavemente de seus lábios. Mesmo os filhotes de passarinhos se reunindo e cantando lado a lado não poderiam ser mais pacíficos do que isso, nem um jardim de flores em plena primavera poderia ser mais sereno. A simples visão dessa cena purificaria a mente de alguém. Era um momento que brilhava como um diamante. Ah, dama da seda dourada! Você está bem? Mas os diamantes eram apenas carvão refinado. Se um acendesse, queimaria muito bem. Não! Não estou nada bem. Ah! O questionador herege sorriu para a jovem que o cumprimentou. Não tem como eu ficar calma. Alguns assassinos idiotas me atacaram ontem à noite e quase me mataram. É injusto que eu não consegui dormir de verdade, e você está me perguntando se estou bem? Você tem algum senso? Desculpe. Não, você não tem cérebro. Se você pensasse, nunca perguntaria, você está bem, para alguém que quase morreu. Ah! O que precisa estar bem não sou eu, mas a sua cabeça. Sua cabeça está bem? Seu crânio está seguro e bem? Como está o seu cérebro? Ah! Sim? Desculpe. Ah! Sua cabeça estava descansando tanto que sua boca torceu. Está tudo bem. Eu entendo. Uma mente sã vive em um corpo são. Você tem uma cabeça arruinada, então sua mente está em boa forma? Vá em frente, vá para a enfermaria. Em outras palavras, saia da minha frente. A senhora cambaleou e desmaiou. Se seu servo não a pegasse, ela teria rolado até a escola. Os alunos, que se cumprimentavam com bom dia como de costume, gritaram. Dama da orquídea branca! Você está bem? Minha nossa! Ela está muito pálida. Alguém, chame a enfermeira. Respire. Você pode ouvir minha voz? Você tem que respirar. Dama da seda dourada! O que você acabou de dizer a ela? Um clamor. Os filhotes de passarinho cantando pacificamente foram levados embora e uma bomba explodiu no topo do sereno jardim de tulipas. O diamante estava brilhando. As jovens senhoras nobres cuidavam habilmente de sua colega desmaiada, mas não conseguiam esconder o choque. O questionador herege sorriu. Qual é o problema? Ela me perguntou, sem um pingo de noção, se eu estava bem, assim como eu perguntei se a cabeça dela estava bem. Uma jovem próxima abriu a boca. A cabeça dela está bem. Ah! Seu cabelo é ruivo. Que vermelho legal!
Será que seu crânio quebrou e seu cérebro está vazando um pouco? Ah! Nesse caso, você está colocando sua inteligência já baixa em risco de novas perdas. Vamos, pegue e coloque de volta dentro do crânio. Senhorita. Kiaya. Dama das flores de ameixa. Por que a enfermeira ainda não está aqui? Aquele ladrão de salários. Alguém, por favor, traga um pouco de água. Segurança. Segurança. O caos havia chegado. Era realmente uma cena do Apocalipse. O livro Apocalipse ainda não tinha sido destruído, mas o caminho para a Academia Sorvin estava sendo queimado para valer de emoção. O questionador herege, que tinha um espaço com 20 metros de raio para si mesmo, sorria com um rosto que não mostrava um único indício de maldade. Ele tinha olheiras por causa do treinamento de atitude que recebeu durante a noite. Rei da Morte, você é o melhor. Minha imersão não aumentou em nada. Ele também era o melhor. O efeito das aulas particulares do Imperador das Chamas foi incrível. No futuro, continuarei a confiar plenamente em você. Afinal, os esquemas do Rei da Morte são confiáveis. Eu me curvei em um ângulo apropriado para um mordomo. Obrigado pelos elogios, milady. Você é 1.000.000 de vezes bem-vindo. Mas pisar no meu pé é outra maneira de impedir que a taxa de imersão suba? Meu dedão dói um pouco. Eu não posso deixar de agir como um mau mordomo. Por favor, aguente. Eu entendo. Esta manhã, um total de 14 senhoras entraram na enfermaria da academia. O incidente na estrada em frente ao dormitório feminino rapidamente se espalhou por toda a escola. Foi conhecido como o incidente Sua Cabeça Está Bem. Restaurante, edifício principal, jardim. Onde quer que fossem, os alunos fofocavam sobre o incidente. A dama da seda dourada enlouqueceu. Ela mudou desde que foi atacada ontem. Ela está possuída pelo diabo. 2 damas e um senhor corajosamente investigaram os rumores suspeitos e revelaram a verdade, mas ainda não voltaram. Ela não é mais atraente agora. Então, quem ordenou o assassinato dela? Ao clube não oficial de Sorvin, associação de fãs, todas as irmãs mais velhas dão as boas-vindas às mudanças atuais. Pedimos aos alunos de Sorvin que mudem suas percepções. O mordomo da dama da seda dourada estava misturando seu chá com sal. Muitas testemunhas viram. Ouvi dizer que o príncipe herdeiro está lidando com isso. Uma ingestão adequada de sal é boa para sua saúde. O sal do chá preto é para o bem-estar dela. Os rumores cresciam como uma avalanche e se tornavam uma história de fantasmas. Dama da seda dourada! Você insultou a honra de minha mestre. No entanto, mesmo que o boato se tornasse exagerado, era verdade que 14 mulheres haviam desmaiado. Claro que esses criados estavam zangados. Mesmo que eles não pudessem atacar uma dama nobre, eles poderiam me convidar, um subordinado como eles, para duelar. Na hora do almoço, servos furiosos correram em fila para lutar contra mim. Eu não posso ficar parado enquanto a honra de minha mestre e sua família está manchada. Por favor, permita-me duelar com o mordomo da dama. O questionador herege assentiu. Ok. Todos, resolvam-se bem entre vocês. Um momento. Eu secretamente pisei no pé do questionador herege. O questionador herege estremeceu de dor. Algo está errado. Depois de decidir agir, você tem que continuar com sua imagem de menina má até o fim. Não aceite o que os outros dizem imediatamente. Isso parece muito obediente. Ah, você está certo. Isso é verdade. Então, como posso ser mau? Faça o que eu digo para você fazer. Sussurros passaram entre nós dois. Os servos que solicitaram duelos olharam para nós com rostos confusos. Depois de um tempo, o questionador herege abriu a boca com um rosto como se tivesse uma epifania. Tudo bem. Vocês podem duelar com meu servo, se quiserem. Ah, obrigado por sua permissão. Então, bem aqui. Mas, se vocês quiserem lutar com ele, me paguem. Os servos piscaram. Perdão.
Quero dizer que vocês precisam pagar para conseguir o que desejam. O questionador herege sentou-se em um banco de jardim e cruzou as pernas. Seu rosto radiante era forçado. Se as crianças vissem o questionador herege agora, provavelmente gritariam automaticamente: Irmãzinha! Meu mordomo pertence à minha família. Eu sou a única pessoa da minha família que frequenta esta academia, então ele é meu. E se minha posse se machucar durante um duelo? Vocês vão ser responsáveis por isso. Os servos das nobres ficaram pasmos. Ela queria que eles a subornassem para que pudessem ter um duelo sagrado? Não era muito violento? Quanto devo pagar a você? Vou aceitar 5 moedas de ouro. O questionador herege apresentou a linha final que eu ensinei a ele. Todos. Não é o caso que a sua lealdade às suas mestres vale menos do que 5 moedas de ouro, certo? Os servos retiraram as moedas de ouro uma por uma. Senti um pouco de pena ao observá-los. Alguns dos servos pareciam prestes a chorar. Seus rostos pareciam preocupados se era honroso pagar para lutar pela honra de uma dama. Um rosto que parecia perguntar: esta é realmente a coisa certa a fazer? No entanto, não havia como voltar atrás. Assim que alguns servos começaram a pagar, os outros tiveram que se juntar a eles. Aqui está. Senhora. Ok. Eu também tenho. Sim. Obrigado pelo seu patrocínio. Por favor, dê-me licença. Eu só tenho moedas de prata. Você aceitaria em pequenos trocos? Vou aceitar isso tudo. O questionador herege roubou os servos frugais. A dignidade da jovem que recebeu um epíteto do imperador foi enterrada sob o tilintar das moedas sem deixar vestígios. Os seguidores seguem seus mestres. Eu estalei meu pescoço para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, como um gangster. Havia mais de 10 servos olhando para mim sem jeito. Deixe-me perguntar isso, apenas no caso de algo acontecer. O que é? Eu levantei a espada sagrada, com bainha e tudo. Entre vocês aqui, alguém passou fome por mais de uma semana. Os sons eletrizantes de uma briga ecoaram no jardim. Eu derrubei os servos um após o outro, me sentindo um baterista. Eu bati neles como um pano empoeirado. Incontáveis estudantes assistiam enquanto os servos gritavam. Olhando em volta, vi os alunos olhando para mim com desânimo. Atrás de mim, o questionador herege rolava as moedas nas mãos e cantarolava. Gritos, suspiros e o tilintar de moedas. As 3 melodias formavam uma trindade perfeita. Naquele momento, alguém precipitou-se entre os estudantes que assistiam. Silvia! Do que se trata isso? Era o homem que poderia ser considerado o macarrão ramen deste apocalipse, o príncipe herdeiro. O ramen loiro estava extremamente agitado. Meu coração ficou satisfeito quando vi seu rosto de ramen inchado. Estávamos retribuindo o constrangimento que sentimos por causa dele na noite anterior. Eu ouvi rumores de que você de repente ficou estranha, mas como sempre, eu pensei que era uma fofoca maliciosa. Mas agora, contra nossos colegas. Você! O príncipe olhou para mim, murmurando rapidamente. Bem. Para a sopa ramen servida com arroz, seus olhos exalavam fúria. O que você está fazendo? Quando sua mestre está cansada, é responsabilidade do servo detê-la e ajudá-la a se recuperar com todo o seu poder. Você é um mordomo de 3ª categoria e totalmente desqualificado para ser um criado. Você está desclassificado. Peço desculpas, Sua Majestade. Coloquei a espada sagrada na cintura e inclinei a cabeça. Esta criança não é julgada por ninguém além da jovem dama. Se Milady me avaliar como um mordomo de 3ª, é isso que sou, e se ela disser que sou desqualificado, renunciarei ao cargo. Mas até esse momento, continuarei sendo seu fiel mordomo. Você. Apesar de causar toda essa perturbação, você descaradamente. O príncipe fechou a boca e franziu os lábios. Então, ele balançou a sua cabeça. Ele achava que era inútil falar com um servo como eu? Silvia. Eu não te disse de novo e de novo? Você não deveria ter um homem assim como seu mordomo.
Existem vários criados eunucos com grande cuidado na casa imperial. Se eu pedir a Sua Majestade, você pode levar um dos competentes. Está tudo bem. Você não precisa se preocupar. Meu pai já gosta de você. Uau! Os alunos na plateia exclamaram baixinho. Aqui e ali, você também pode ver meninas que se apaixonaram por aquele olhar adorável. Agora mesmo, o príncipe expressava seu afeto tão abertamente. As damas suspiravam desamparadas e cochichavam entre si. O que está acontecendo? A noiva de Sua Alteza é a dama do lírio prateado. Mas isso era um acordo antes de eles nascerem, certo? Já passou muito tempo. Foi dito que o imperador se preocupa com a dama da seda dourada desde muito tempo atrás, então talvez. Ah, o que seria melhor? Os olhos das mulheres brilharam enquanto conversavam sobre qual seria o melhor resultado. Não houve escândalo tão acalorado quanto o romance da família imperial. Se os diamantes de sua própria casa queimassem, elas morreriam de arrependimento, mas pagariam 1000 de ouro para ver o diamante mais brilhante de outra queimar. Silvia, o que você acha? O príncipe se aproximou e agarrou o pulso do questionador herege. Você poderia aceitar meu pedido sincero? O questionador herege olhou para o príncipe. Nesse momento, eu também estava nervoso. O amor da protagonista feminina, a dama da seda dourada, será mais intenso? Ou o ego do questionador herege fazendo o papel de menina má seria mais forte? Eu fiz o meu melhor para fortalecer o último, mas no final era o questionador herege que tinha que lutar em sua mente. Podemos perder a partida. Sua Alteza. O questionador herege abriu lentamente a boca. Que perfume você usou hoje? O que? Lamento dizer isso, mas tem um cheiro um pouco estranho para mim. Um sorriso brilhante se espalhou pelo rosto do questionador herege. O questionador herege suavemente tirou seu pulso das mãos do príncipe, então pegou um leque e o abriu. Acima do leque, seus olhos se estreitaram em um sorriso. Você descobriu quem estava por trás dos assassinos que me atacaram ontem? Ah, não. A investigação ainda está em andamento. Se eu não tivesse meu mordomo ao meu lado ontem à noite, eu teria me machucado. Se Vossa Alteza está pensando em mim, peço que respeite meu mordomo da mesma forma. Ele não protegeu o prestígio da academia protegendo minha vida? Sua Alteza. Eu confio mais no meu mordomo. Naquele momento, o ramen ferveu na cara do príncipe. E o questionador herege riu com seu leque aberto. Foi a risada mais romântica do mundo. Existe alguém que pensa em você tanto quanto eu? Existe alguém que se preocupa com você tanto quanto eu? Você já viu alguém olhar para você com olhos mais desesperados do que os meus? Você já sentiu um toque mais suave do que o das minhas mãos? Não há ninguém. Não teria havido ninguém. Eu não os deixaria existir. Uma gargalhada romântica ecoou pelo jardim. O príncipe, cujo apelo genuíno foi recebido com risos, parecia que estava prestes a chorar. Silvia. O que é, Sua Alteza? Sua risada não é um pouco artificial? Claro, sua voz é como a de um passarinho. Não importa o quanto você gorjeie, é música para meus ouvidos. Ainda assim, se você pensar em manter a aparência de nobreza. Estou muito satisfeita com esta risada. É mesmo, o príncipe murmurou, gaguejando. Eu entendo. É assim que é. Não. Não. Ouvindo com atenção, parece que está tudo bem. Isso. Está tudo bem. Está totalmente bem. Você é tão bonita. Eu descobri outro ponto charmoso sobre você hoje. Ei! Verifiquem esse cabeça de ramen. Como seu amor pela dama da seda dourada não diminuiu nem mesmo com isso. Todos os alunos ao seu redor estavam olhando para ele com olhos ligeiramente frios. Baeh Urion, que tinha ficado quieto por um tempo depois de entrar no Apocalipse, abriu a boca. Estive silenciosamente assistindo sua atuação desta vez. Eu estava tentando não interferir. Eu não posso mais assistir isso, no entanto. É muito frustrante. Ei, você não está entendendo mal alguma coisa? Um mal-entendido?
O que estou entendendo de errado? Você acha que é mais fácil quebrar o amor de alguém do que criá-lo? Sim. Sinto muito, mas isso. Cada caso é um caso. Isso foi o que Baegal disse. Ele tinha a expressão de um gorila da montanha, o príncipe da selva, repentinamente preso dentro de um zoológico. Cada caso é um caso. Sim. Você exala totalmente a aura de alguém que nunca namorou, mas cada pessoa apaixonada tem formas ligeiramente diferentes de amor. Pirralho. Existe um tipo de amor que não pode ser cortado, não importa o quanto você tente cortá-lo. Parece-me que o príncipe é. O príncipe abriu a boca antes que Baegal pudesse terminar sua frase. Sylvia. Você realmente brilha de diversas maneiras, como um caleidoscópio. Se ontem houve neve nos galhos, a árvore agora floresce com flores de ameixa. Isso mesmo. A risada de um humano é determinada por seu nascimento? Que lei prescreve a maneira como a nobreza ri? Eu também mudarei a maneira como eu rio agora. Esse cara maluco. Um dueto fantástico flutuou para o céu acima do jardim. Era o nascimento do casal do século. Eu fiquei sem palavras. O que diabos é amor? Fiquei chocado. Você nunca namorou antes. Você acha que uma criança que nunca conheceu o sentimento de amor poderia resolver esse relacionamento distorcido? Baegal estalou a língua. A gente que jogou fora seu país para ficar bem na frente de quem ama. Foi uma boa ideia interromper a imersão atuando, mas não será o suficiente para destruir o amor. Sim. Às vezes, só não é suficiente. De repente, Baegal começou a parecer um adulto. Vou ter um complexo de inferioridade porque fui solteiro até hoje? Para este gorila da montanha? Isso não é vergonhoso? Eu me coloquei entre o príncipe herdeiro e o questionador herege. Como se dissesse, olha aqui. Naturalmente, o príncipe franziu a testa quando me viu. Você. Sua senhoria me disse que ela confia mais em mim. Agora. Vamos ver se o seu amor consegue resistir a isso. Sua Alteza é um homem nobre. Eu sou de nascimento humilde. Mas Sua Majestade está bem distante, enquanto estou sempre ao lado de minha senhoria. A família de minha senhora é minha casa, e a vida de minha senhora é a vida que sirvo. Sua Alteza. Gritos de Kiaya ecoaram no jardim. As vozes pertenciam a jovens que nos observavam. Não. Você. Louco, ei. Ei. Baegal gritou com urgência. Seu idiota. Ah, esse garoto virgem. Você realmente não conhece as regras do amor. Esse cara é o príncipe do império, então ele terá muito orgulho. Se você disser isso, o príncipe ficará com mais ciúmes. O príncipe herdeiro cerrou os dentes. Você se acha tão grande porque fica ao lado da dama, usando a desculpa de ser mordomo. Muito bem. Então eu vou cuidar de Sylvia também. Eu mesmo cuidarei de Sylvia quando ela estiver na academia, então você pode sair agora. O quê? Ele é o príncipe herdeiro desta nação. Você pode ser loucamente apaixonado, mas como pode ser tanto? Senhor questionador herege. Por favor, pare de rir. Não consigo me concentrar. O que diabos é essa confusão agora? Foi então. O murmúrio dos alunos parou. Em um breve momento. A comoção parou por menos de um segundo. O silêncio durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Os jovens filhos e filhas da nobreza baixaram a cabeça e limparam o caminho. Dama do lírio prateado. Apenas o príncipe herdeiro olhou para ela com as sobrancelhas franzidas. Lá, a dama com o luar em seus cabelos caminhava. Achei que você tivesse pedido licença médica esta manhã, disse o príncipe. Achei que você estaria ausente na escola hoje, mas seu corpo está se sentindo melhor de novo? O coração da dama parece ser bem problemático. A dama do lírio prateado não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para o nosso público, um por um. Quando ela encontrou seus olhos, os alunos baixaram o olhar. Até agora,
Os estudantes estavam empolgados com o escândalo da família imperial. Somente quando eles congelaram, a dama do lírio prateado separou os lábios. Você está bem? Pude ter uma noite tranquila graças à sua preocupação. É isso mesmo? Isso é bom. Você fica doente e fica deitada meio ano, então um dia como hoje deve ser precioso. O sol está bom neste dia de primavera, então você deve dar um passeio. Dê um passeio era a mesma coisa que dizer, saia deste lugar. O príncipe herdeiro estava desesperadamente sentimental com a dama da seda dourada, mas era egoísta com a dama do lírio prateado. A frieza de seu coração era um pouco estranha. Mesmo que ele seja da família imperial, não deve ser bom tratar alguém da família ducal tão duramente. No entanto, a dama do lírio prateado estava calma. Um passeio parece maravilhoso. As pétalas de magnólia caem quando a brisa da primavera fica mesmo um pouco mais forte. Eu me preocupo que, se eu gostar da caminhada sozinha, as flores serão solitárias. Ao contrário da luta da noite anterior por palavras no baile, a dama do lírio prateado tinha uma língua prateada. Sua Alteza. Não se deixe sujar nesta multidão clamorosa. Você gostaria de me acompanhar em uma caminhada no conforto da primavera? Ah! Por que eu deveria? A dama do lírio prateado se dirigiu ao questionador herege. Você também deveria vir caminhar conosco. O príncipe calou a boca. Todos os olhos próximos foram atraídos para o questionador herege. O herege questionador agarrou seu leque e olhou para mim. O que eu devo fazer, Rei da Morte? É o que seus olhos me diziam, devo segui-los. Seus olhos mostraram que ele aceitaria totalmente minha decisão. Estaria tudo bem? A dama do lírio prateado e o príncipe herdeiro. Ambos eram perigosos. O simples fato de estar perto deles aprofundava nossas imersões. O questionador herege fica mais próximo da dama da seda dourada e eu me aproximava do mordomo. Era perigoso, mas nada seria resolvido se ficássemos parados. Qual é a sua taxa de imersão agora? Sussurrei em uma voz que só seria ouvida pelo questionador herege. Ela subiu. Sim. Subiu um pouco. O herege questionador sussurrou de volta. Minha taxa de imersão agora é de 17%. Ahá, aumentou 1% quando o príncipe falou comigo. Subiu mais 1% quando vi a dama do lírio prateado. No total, é 2% maior do que ontem. Comparado com o aumento insano da noite anterior, a velocidade de imersão definitivamente diminuiu. Devemos correr o risco agora e entrar na cova do tigre? Se não agora, quando seria melhor? Eu encontrei os olhos do questionador herege. Quando a primavera chega? O questionador herege sorriu brilhantemente. As magnólias caem, Rei da Morte. Ok. Eu tomei uma decisão. Tudo bem. Vamos acompanhar, milady. Eu confio no seu julgamento, mordomo. O questionador herege fechou o leque com um tapa. Não posso recusar quando a dama do lírio prateado sugeriu pessoalmente um passeio. Aceito de bom grado seu convite. A dama do lírio prateado franziu a testa. Então, ela se virou levemente. Siga-me em silêncio. O lugar para o qual ela nos levou era seu próprio alojamento. A dama do lírio prateado, cuja família tinha grande poder, não ficava nos dormitórios. Ela ficava e comia em uma vila separada. É aqui que você vem andar, o príncipe reclamou, meio forçado a segui-la. As acomodações da dama do lírio prateado eram mais chiques do que as dos outros alunos, mas isso era tudo. O príncipe foi criado no Palácio Imperial. Ele não parecia impressionado com o luxo. Você acha que eu faria isso? A dama do lírio prateado continuou andando, não se afetando por suas palavras. Clique. Clique. Os sapatos da senhora faziam barulho sempre que atingiam o corredor. A caminhada foi uma desculpa. O quê? Havia muitos olhos no jardim. Eu não poderia te dizer a verdade assim. Deve permanecer um segredo. Um segredo? Sim. É sobre os assassinos que ousaram invadir o berço da nobreza. Sua Alteza. Falar precipitadamente pode agitar o público. O príncipe manteve a boca fechada.
Pelas minhas deduções, o príncipe foi quem contratou os assassinos. Talvez fosse apenas seu ar, mas o tom da dama do lírio prateado parecia dizer: eu já sei o que você fez. Quer dizer que você pegou o culpado? Mesmo eu ainda não fiz isso com minha investigação. Como você pôde? O mordomo da dama da seda dourada me deu uma pista. Na noite passada, eu expulsei a senhora e seu criado do baile. Eu estava exagerando. No entanto, eu apenas ordenei que fossem levados, não para serem trancados em qualquer lugar. Parece que alguns dos meus subordinados tinham mais intenções. A vila da filha do duque tinha uma escada que conduzia ao porão. Parada na frente dela, a dama do lírio prateado olhou para nós. Seu rosto estava sem expressão. Vamos descer, Sua Alteza. Eu não vejo os servos. Que bizarro. Para onde foram os servos do ducado? Você está preocupado? Suponho que você deve ser. Eu vou assumir a liderança. A dama do lírio prateado desceu as escadas sem responder à pergunta do príncipe. Seus passos estalando puderam ser ouvidos pelo porão. E, logo, a escuridão das escadas engoliu a dama do lírio prateado. O príncipe engoliu em seco e começou a descer as escadas. O questionador herege e eu também o seguimos. Algo se adensou no ar enquanto descíamos as escadas. Era algo a que meu nariz e minha vida estavam se acostumando. O cheiro de sangue. O questionador herege e eu não estávamos nervosos, mas os ombros do príncipe à nossa frente se encolheram. Eu peço desculpas por trazê-lo a um lugar tão sórdido, Sua Alteza. No porão, 3 seres humanos estavam amarrados em cadeiras. Todos os 3 eram servos do ducado que eu vi ontem à noite, e... estas são as pessoas por trás dos assassinos que atacaram a dama da seda dourada. Todos os 3 estavam encharcados de sangue. As mãos do príncipe tremiam. Até eu franzi um pouco a testa. Os únicos cujas expressões não mudaram depois de descer as escadas foram o questionador herege e a dama do lírio prateado. Era compreensível porque o questionador herege não era afetado. Ele era o mestre da guilda do Templo dos 10.000, que realizou um número incontável de torturas e interrogatórios na torre. No entanto, a outra pessoa era apenas filha de um duque. Ela parecia o luar. Cambaleando e balançando como se fosse cair a qualquer momento, ela parecia frágil. Aquela garota estava aqui como se ela estivesse muito familiarizada com esse tipo de lugar. Este é o resultado da investigação que fiz durante a noite. Então, eu me lembrei. Acontece que eles fizeram isso por vingança pessoal. A dama na minha frente era a pessoa que destruiria o mundo. Vingança pessoal. Sim. Você gostaria de ouvir sobre? A dama do lírio prateado agarrou um servo pelos cabelos. O servo abriu os olhos em agonia. Ele não conseguia abrir o olho direito? Ele olhou para nós apenas com o esquerdo. Sua Alteza, o príncipe, honrou-nos com uma visita. Respeite-o. Milady, eu. Milady. Você e seus colegas ordenaram um assassinato. O alvo era a dama da seda dourada. Explique ao príncipe por que você tentou matar a dama. Milady, senhorita. Se você disser a verdade, sua família permanecerá ilesa. Esta pessoa. A dama da seda dourada. A filha de um humilde barão da periferia não conhece seu lugar e se atreve a perseguir o príncipe herdeiro. Milady é a noiva legítima de Sua Alteza. Isso mesmo, ela é a noiva dele. O acordo foi feito há muito tempo. Ela era perigosa. Fiquei frustrado porque, zangado por causa da filha do barão, então. Pare, eu fiz uma besteira. Peço desculpas. Peço desculpas, Milady. Peço desculpas, Sua Alteza. Alguém ordenou que você contratasse um assassino? Ninguém. Não há ninguém que mexeu os pauzinhos. Mas houve. Você está dizendo que eram só vocês 3? Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.